Olá, bom dia. Eu me chamo Suelen, seja bem-vinda ao canal. Nós estamos fazendo a leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello, e hoje nós vamos para o nosso terceiro dia de devocional. Vamos lá para a leitura? Dia 3. Lidando com a esterilidade. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15:4. Não conheço uma pessoa que nunca tenha lidado com a esterilidade em algum momento da vida. Quem nunca se deparou com a realidade de galhos sem frutos? Em situações assim, a predisposição do ser humano é tentar fazer com as próprias mãos o que surge de forma natural. Lembra-se de Sara e Agar? Você também já se feriu tentando frutificar por conta própria? Felizmente, conhecemos o Deus de milagres, que tudo pode realizar. Ele é capaz de criar, restaurar, trazer vida e até abrir a madre. Já vivi incontáveis milagres grandiosos e tenho a convicção de que você também já vivenciou os seus. Também sei que algumas estão experimentando um período de útero vazio, e para elas quero dizer: o tempo da fertilidade vai chegar. No entanto, vale refletirmos: como lidamos com a esterilidade de madres vazias, ministérios inférteis e famílias quebradas? Geralmente notamos três fatores em meio à esterilidade. O primeiro deles é sentir vergonha. A vergonha teve origem no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O sentimento deles foi de vergonha. Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhadas, porque somos consumidas por pensamentos como: estou falhando, sou seca, estou vazia. Por isso, quando olho para o meu passado, percebo como foi importante aprender a lidar com fases de esterilidade e entender que, apesar dos galhos sem frutos, Deus agia nas minhas raízes. Analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, um start para o que Deus deseja fazer. Seu anseio é enraizar você no propósito. Talvez a sua árvore ministerial, familiar ou pessoal esteja muito seca e você não saiba como resolver a situação. Sara é um exemplo de alguém que não soube lidar com a esterilidade. Por desconhecer o dia e a hora em que a promessa de Deus se cumpriria por meio de sua vida, ela agiu exatamente como muitas de nós já fizemos. Tentou por conta própria se desfazer do sentimento de vergonha, o que nos leva ao segundo resultado de quando enfrentamos a esterilidade. O segundo fator é impor aos outros a nossa dor. Na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava Agar e disse: Vou lhe emprestar o meu marido, assim consigo gerar o que preciso, não em mim, mas em você. Quantas de nós lançamos sobre os nossos filhos as nossas próprias lutas e sofrimentos? Pensamos: sou estéril, então meu filho vai gerar isso por mim. No entanto, não devemos impor aos outros a dor da nossa esterilidade. Caso contrário, teremos de enfrentar Agar, alguém que insurgirá contra nós quando tiver alcançado o que era nossa função ter gerado. Portanto, viva o seu tempo e o seu propósito. Entregue o útero vazio a Deus, que é o único capaz de enxergar as nossas raízes. A história de Ana, por sua vez, é um contraponto ao que acabamos de ler. Ela era alguém que não sabia lidar com a vergonha e dor, e por isso correu para quem podia resolver os seus problemas. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor. Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e a receber a fertilidade, pois assim como havia entregado o útero vazio a Deus, mais tarde foi capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Ela correu para a presença do Senhor na sua secura e não se deixou dominar pelo orgulho quando seu útero foi tocado por ele. Se aprendermos a lidar com a esterilidade do modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade.
Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará maturidade, nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de frutos. Quantas pessoas não se perdem no processo de frutificação? Deus sabe o que faz. O terceiro fator é a incompreensão dos demais. No período de infertilidade, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Do mesmo modo, muitas pessoas não nos entenderão. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária. Ter galhos sem frutos machuca. O sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia, e isso ferirá você. Foi o que aconteceu com Ana, que se viu humilhada e machucada por sua rival Penina. Contudo, Ana entendeu que sua bênção não podia parar nela mesma. Em meio à sua dor, essa mulher de Deus se posicionou com fé e compreendeu que a infertilidade era capaz de gerar dependência do Senhor. O alinhamento de sua perspectiva e o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Penina podia ter muitos filhos, mas usava-os para competir e ferir. Ana, em contrapartida, não usou Samuel para se exibir aos outros ou se vangloriar, mas o entregou ao Senhor. Mulher, nunca se esqueça que a esterilidade pode ser um presente em sua vida, mesmo que por vezes cause sofrimento. Esperar e perseverar são tarefas difíceis, mas é justamente essa temporada estéril que desafia a nossa capacidade de crer e nos revela, se permitirmos, ainda mais do caráter de Deus. Permaneça firme. O Senhor não terminou a obra que começou em você. Uau! Meu Deus! E o dia hoje já começa com esse versículo que é a chave para tudo. Eu vou ler de novo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15:4. O segredo então é permanecer, é buscar a sua presença, andar com ele, depender, confiar nele. Hoje o devocional está nos lembrando de duas mulheres estéreis, ou que eram estéreis, Sara e Ana. Duas mulheres na mesma situação, estéreis, mas com a promessa do Senhor de que seriam mães. E aí eu fico me imaginando na situação delas. Eu caso, sonhando em ser mãe, começo a tentar engravidar, vejo que não consigo. Enquanto isso, as pessoas ao meu redor perguntando quando que eu vou encomendar o bebê, quando que vem, né? Eu ouvi essa pergunta algumas vezes. E as pessoas rindo até, dizendo que eu não estou tentando direito, não estou tentando o suficiente, que eu preciso fazer isso ou aquilo. Eu ficando sem graça, sabendo que eu estou tentando e não estou conseguindo. E as minhas amigas já estão engravidando, tendo filhos, e eu aqui. E então eu procuro um médico, recebo o resultado dizendo no meu laudo que eu sou estéril. E eu tendo que lidar com essa vergonha, me sentindo vazia, não frutificando. Até que um dia eu recebo uma promessa do Senhor me prometendo que eu seria mãe. Mas aí vem a dúvida. E se Deus quis dizer que eu seria mãe de um filho que não sairia de mim, como foi o que Sara provavelmente cogitou e empreendeu esse projeto, já que eu não posso gerar, outro pode gerar por mim. Infelizmente, por não estar buscando no Senhor, não permanecer no Senhor, quem sabe a ansiedade que ela sentia falou mais alto e ela se antecipou. E até a autora escreve aqui como os três fatores da esterilidade. O primeiro é sentir vergonha, o segundo é impor aos outros a nossa dor, e o terceiro é a incompreensão dos demais. E por outro lado, nós temos o exemplo de Ana, que, como ela diz, fez a coisa certa no lugar certo.
Mesmo com tanta ansiedade, ela soube esperar, porque ela se agarrou num relacionamento íntimo com o Senhor. Todos os dias, ela estava aos pés do Senhor, clamando pelo milagre, buscando a presença dele. E aí eu te pergunto, em que áreas da tua vida tu tem se sentido assim, estéril, sem frutos? Parece que todos à tua volta estão fazendo e acontecendo e tu tá na mesma, parece que tá ficando para trás. Quem sempre? Eu tenho. E eu quero ler contigo agora um versículo que eu lembrei para te encorajar a permanecer no Senhor, a continuar buscando a presença dele e esperar nele. Está em Jeremias 29, do 11 ao 13. Eu vou ler aqui. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. É isso que Deus, o nosso Pai, anseia. Ele quer que a gente permaneça nele. Como fala no versículo de hoje, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Acredito que a esterilidade é um processo e que se entendermos que Deus está no controle, Ele vai nos calibrar, Ele vai nos alinhar a Ele. Amém? Então até amanhã, fiquem com Deus.